Sejam muito bem-vindos ao canal Viagem à la Carte. Desta vez estamos trazendo um roteiro de 21 dias por esse pequenino, intenso e maravilhoso país chamado Portugal. É um país que oferece muitas opções de visita de norte a sul, uma culinária excelente e um povo extremamente hospitaleiro. Ficou muito difícil para mim condensar Portugal em 21 dias. Dessa forma, nosso canal oferece muitas outras opções de visita a este lindo país. Se vocês gostarem de conferir essas opções e muitas outras, então assine o nosso canal. Se gostarem dessa opção oferecida, não deixem de dar um like aqui nesse vídeo. E aí, vamos a isso? Nosso primeiro dia em Lisboa, a pedida é irmos à Praça do Comércio, que é maravilhosa, tem lindos cafés lá e restaurantes, e pegarmos um tuk-tuk, que nos levará a uma vista maravilhosa, 360 graus da cidade, com o Castelo de São Jorge e a Ponte 25 de Abril. Em seguida, pode-se ainda pegar aqueles ônibus hop-on, hop-off, na frente do Parque Eduardo VII e visitarmos os monumentos dos navegantes e a belíssima Torre de Belém, que fica bem em frente ao Mosteiro de Jerônimos, que é outra maravilha, e ao lado do mosteiro os deliciosos pastéis de Belém. A pedida é seguir de carro de Lisboa até o Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental de Portugal. Apresenta falésias magníficas e é uma vista maravilhosa que vale a pena conferir. E na sequência, seguir até uma cidadezinha chamada Zenhas do Mar e até um restaurante do mesmo nome, onde se pode degustar um excelente almoço e se vislumbrar uma das mais belas vistas que Portugal oferece a seus visitantes. Depois do almoço, nossa sugestão é seguir até Sintra e fazer uma visita ao Castelo da Pena, que lembra o Castelo Neuschwanstein da Cinderela da Alemanha. E nas redondezas desse castelo há também os Castelos dos Mouros, que apresenta uma vista lindíssima da Vila de Sintra. Vale a pena conferir. Uma das especialidades desta vila são os travesseiros de Sintra. Não deixem de degustá-los, são uma delícia. O trajeto proposto é uma visita inicialmente a Alcobaça, que abriga os túmulos de Inês de Castro e Dom Pedro I, protagonistas de uma história impressionante. Dom Pedro I e Inês vivem uma história de amor que nos remete à história de Romeu e Julieta, e ele, quando é coroado, a coroa mesmo depois de morta. Ele pede para ser enterrado em frente ao túmulo dela, para que no juízo final, quando os dois acordassem, um pudesse olhar para o outro imediatamente. É um amor imenso e muito, muito bonito. E Alcobaça fica muito perto da cidade de Nazaré. É uma cidade bonita, um balneário muito gostoso, e onde é considerado o paraíso dos surfistas. As ondas gigantes que acontecem durante o inverno são muito disputadas aí por torneios e é considerado um dos surfs mais perigosos do mundo. Na sequência, ainda na Zona Oeste, uma visita à charmosa cidade de Peniche, que é um sítio geológico impressionante que
apresenta rochas de 20 milhões de anos da Era Jurássica, esculpidas pelo tempo, com formações lindíssimas e impressionantes, e também pelas batidas das ondas do mar. Na sequência, a visita ao Santuário de Fátima, repleto de boas energias e de imensa fé, onde houve a aparição da Virgem Maria aos 3 pastorinhos. A sugestão é a visita à Batalha, que fica bem próximo de Fátima, apresenta um monumento magnífico, construído por D. João I, que foi através de uma promessa que ele fez à Virgem Maria, após derrotar os espanhóis na Batalha de Aljubarrota, em 1385. Esse monumento ficou depois terminado em 1563 e é tombado pela humanidade. Voltando pela Zona Oeste, a visita a Óbidos, uma cidade medieval fabulosa que apresenta feiras medievais muito espetaculares no verão, que também vale a pena ser visitada, onde se pode tomar também um delicioso licor de ginja em copinhos de chocolate. Vale a pena conferir. Próximo de Coimbra, em Condeixa a Nova, onde há uma vila romana em ótimas condições de preservação e que apresenta mosaicos maravilhosos, também muito bem preservados. O apogeu de Conímbriga ocorreu na era do Imperador Augustus e vale a pena conferir esta visita. A maior cidade da região centro de Portugal, é uma cidade muito famosa pela sua universidade. Tem uma universidade bastante antiga, uma das mais antigas da Europa. Há também aqui o Penedo da Saudade, onde os estudantes escreviam versos e estão imortalizados aí nessas pedras, num dos morros da cidade. E, inclusive, a visita à universidade também é bastante interessante e apresenta uma biblioteca também ímpar. Além disso, Coimbra conta com uma outra atração chamada Portugal dos Pequeninos, onde há diversas miniaturas. E para terminar, nossa sugestão é um almoço de leitão amealhada, que é um dos pratos típicos desta região de Portugal. A sugestão é sair de Coimbra e ir diretamente a Aveiro, que é considerada a Veneza portuguesa, onde é possível se fazer um maravilhoso passeio de barco pela região para conhecer toda a cidade. A própria cidade oferece vários encantos, entre eles os ovos moles, que é um doce típico da região, e emendar ainda uma visita às praias de Costa Nova, onde há os palheiros listrados, onde, que, segundo consta a história, os pescadores em dias de nevoeiro conseguiam ver melhor a localização para retornar para casa devido às casas serem listradas. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal, é a principal cidade da região norte. Ela oferece diversas atrações, entre elas a Estação São Bento, que é uma obra de arte, apresenta azulejos fabulosos, é mesmo muito bonita. Tem a própria Sé e uma série de edifícios históricos. E é muito agradável andar pela orla do Rio Douro, porque a paisagem que a cidade oferece junto ao rio é deslumbrante. Há um teleférico e diversos passeios de barco pelo Douro, de diversas durações. Uma das pedidas mais curtas é um cruzeiro pelas pontes do Douro, que é muito utilizado. E à vista das videiras
e terminar o dia ainda degustando um belo cálice de vinho do Porto aí nas caves e nos estabelecimentos em torno da orla. Outra grande atração é a Livraria Lelo, fundada em 1881, e o edifício, que é considerado um dos mais lindos do mundo, foi criado em 1906. Vale a pena conferir uma visita a essa belíssima cidade. A sugestão é uma visita à cidade de Guimarães, que é considerado o berço de Portugal, onde em 1128 foi realizada a Batalha de São Mamede, onde há o início da independência de Portugal em relação à Espanha e a Constituição de Portugal enquanto país. É uma cidade bastante interessante, bonita, que apresenta vários monumentos históricos. Na sequência, bem próximo a Guimarães, a cidade de Braga. A cidade de Braga remonta aos tempos romanos, inclusive em parte da cidade podemos ver ruínas romanas no seu subsolo. E uma das principais atrações de Braga é a Igreja de Bom Jesus, que fica no monte, que é uma cidade, que é uma igreja muito visitada pelos habitantes e também pelos turistas que visitam a cidade de Braga, que é uma cidade realmente muito encantadora e que em várias ocasiões oferece festas fascinantes. A pedida agora é seguir para Ponte de Lima, que tem esse nome em função de ter sido construída uma ponte já na época dos romanos sobre o rio Lima, que era um rio muito difícil de ser atravessado. Diz a lenda que o comandante Décimos Brutus teve que atravessar sozinho o rio e depois chamar pelos seus soldados pelo nome, pois os seus soldados acreditavam que o rio Lima era o rio do esquecimento e assim não queriam atravessá-lo. Depois, seguindo para Viana do Castelo, que apresenta o Santuário Santa Luzia, lindíssimo, e é uma cidade muito agradável, e há uma doceria que vem de uns sonhos maravilhosos que o Jorge Amado gostava muito de degustar. É isso aí, essa é a pedida para este dia. A pedida é sair para a região do Minho. Uma das joias dessa região é a cidade de Valença, tombada pelo patrimônio histórico da humanidade, possui fortalezas dos séculos 17 e 18 e é cortada pelo rio Minho, que divide Portugal com Espanha. Há uma ponte que, atravessando-se essa ponte, chega-se à cidade de Tui, na Espanha. Também vale a pena a visita a essa cidadezinha pitoresca espanhola. Na sequência, subindo ainda a serra, chega-se a Melgaço, uma cidadezinha que possui um castelo e é muito também pitoresca e agradável. Segue-se então a Castro Laboreiro, onde se pode degustar um delicioso cabrito regado a vinho verde servido em tigela, o que é muito pitoresco. Desce então a serra, que é a Serra do Gerês, maravilha. A região do Parque Nacional de Gerês é lindíssima e realmente recomendo muito, há muitas cachoeiras, etc. E chega-se a Arcos de Valdevez, que é uma das cidades principais da região, que também vale a pena ser visitada. A visita à região de Chaves é encantadora. A cidade é pitoresca, cortada pelo rio Tâmega, apresenta uma ponte romana da era de 79 DC muito interessante e apresenta também uma culinária deliciosa. Vale a pena conferir essa cidade tão agradável aí de ser visitada. Ela foi fundada por Vespasiano, um dos primeiros César da era Flaviana. Em seguida, uma visita a Pinhão, passando por Sabrosa.
aqui a estação de Pinhão, que tem azulejos maravilhosos, e as principais marcas de vinhos têm as suas quintas aqui nesta região, que é um cartão postal. Andar pela rodovia N222 é algo fabuloso e eu recomendo muito. É uma rota que corta de Vila Nova de Gaia até Foz Coa, que realmente vale a pena. E na sequência, Peso da Régua. Aqui uma vista do hotel Régua Douro, que é um hotel magnífico. Aqui uma visita à Quinta da Pacheca, que apresenta aqui os quartos em tonéis, é bem pitoresca e apresenta também um vinho fabuloso, né? Realmente toda essa região apresenta assim vistas deslumbrantes e vários miradouros que devem ser visitados obrigatoriamente, como a dos Loivos, com certeza. Vale a pena conferir essa visita, não há dúvida alguma. A pedida agora é uma visita à Vila Nova de Foz Coa, mais precisamente ao Vale do Coa, e uma visita às pinturas rupestres do período Paleolítico Superior, que data de 22.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Realmente vale a pena conferir essa visita, inclusive emendar um almoço aí na região, com uma vista espetacular aí do Rio Coa e de toda a região montanhosa aí, que realmente é esplendorosa e vale a pena ser conferida. Então, uma visita a Almeida, que sempre fez o papel de ponto estratégico de defesa de Portugal, foi a primeira cidade a tombar e ser tomada por Napoleão após o Dom João VI ter fugido para o Brasil. Ainda há um museu, inclusive, sobre este evento, inclusive em fotos do próprio Napoleão, ilustrando aí a história desta cidade. E então chegar até Belmonte, que é a cidade de Pedro Álvares Cabral, onde há inclusive o Museu de Descobrimentos, que foi feito em parceria Brasil-Portugal, e realmente aqui vale muito a pena a visita aí o castelo da cidade. A sugestão agora é a visita à Sortelha, que é, na realidade, uma joia, apresenta um castelo e é uma vila medieval muito especial. E então, na sequência, uma visita à Guarda, que é considerada o berço da língua portuguesa. Foi onde foi escrito o primeiro texto da língua portuguesa, em 1189, por Paio Soares Taveirós, chamada Cantiga da Ribeirinha. Muito interessante. E então, seguir até Ceia, onde é o Museu do Pão, com um excelente restaurante e uma vista privilegiada. E ainda emendar uma visita à Serra aí da Estrela. E por último, uma viagem até a pitoresca aldeia de Piódon, que fica aí num dos trechos magníficos da Serra da Estrela. É uma aldeia de xisto muito pitoresca, extremamente bonita, e com certeza vale muito a pena uma visita a este local. E na sequência, uma visita à capital do Alentejo, Évora, com o Templo de Diana, que remonta à época romana. A cidade apresenta também uma igreja feita com ossos humanos, é uma coisa muito pitoresca, e diversas outras atrações. É uma cidade
encantadora, que apresenta também souvenirs interessantes e apresenta também festividades. E também na região de Évora há deliciosas vinícolas com vinho alentejano da melhor qualidade. Ver a cidade de Portel, que tem uma visão do castelo e da cidade medieval assim encantadora. É uma cidade fundada pelos romanos, teve ocupação fenícia também e exploração de metais. Também a culinária da cidade é bastante interessante. Uma das pedidas é migas com carne de porco, que é uma das especialidades do Alentejo. O Castelo de Monsaraz fica a 15 quilômetros da cidade de Monsaraz. Fica numa montanha, apresenta uma vila super pitoresca, fundada oficialmente em 1276, mas foi ocupada anteriormente por muçulmanos. Apresenta também uma ótima opção de restaurantes dentro da vila, onde é possível se degustar a culinária alentejana, e também abriga aí diversos eventos, inclusive no Natal são feitos presépios bastante interessantes. Possui uma vista do Lago de Alqueva, que é o maior lago artificial da Europa, e é realmente uma vila muito, muito encantadora. Vale a pena conferir esta visita. E um dos pontos assim bastante expressivos dessa visita aqui proposta é a cidade de Estremoz, onde a Rainha Isabel, Santa Isabel, passou os últimos momentos de sua vida. É uma rainha que teve uma vida bastante santificada, sempre se preocupou com os pobres. Certa vez foi surpreendida pelo rei Dom Dinis, que a surpreendeu à noite, onde ela sempre colocava alimentos em suas roupas para levar aos pobres. E quando ela foi surpreendida pelo rei, os alimentos se transformaram em rosas e perfumaram todo o castelo. O rei ficou surpreendido ao ver as rosas, porque ele tinha certeza que ali haviam alimentos, e a partir de então colaborou com a esposa nos donativos de alimentos à população carente. Rainha Isabel também evitou 2 guerras, se colocando entre os exércitos. Realmente uma grande mulher. E aí, para fechar a visita desse dia, nossa sugestão é a Arraiolos, que é muito famosa, não é, pelos seus tapetes feitos em lã colorida. Aqui uma visão do castelo circular da cidade, que é realmente um charme. É bastante interessante, é possível inclusive ser acessado de carro, né? Então essa visita aí a Arraiolos também não deve deixar de ser feita, inclusive também na cidadezinha, aproveitar para visitar a cidade e vislumbrar os tapetes de Arraiolos, que são magníficos. Vila Viçosa é uma deliciosa vila alentejana, conquistada em 1217 por Dom Afonso II e tornada vila em 1270 por Dom Afonso III. No século XV, em 1461, iniciou-se o Ducado de Bragança. Teve início a vila em 1502, através do Duque Jaime I. Em 1640, com Dom João IV, inicia-se a dinastia de Bragança e
a residência do Ducado de Bragança torna-se a casa de férias da monarquia. A vila também foi abalada pelo terremoto de 1755, mas resistiu ainda bravamente. O edifício do Ducado é revestido pelo mármore da região. Após a queda da monarquia, a vila sofre um certo declínio, mas depois, com a exploração do mármore e do turismo, Vila Viçosa volta a seu esplendor e vale muito a pena esta visita. O Aqueduto da Moreira fica no município de Elvas, no Alentejo, que por sua vez fica a 8 quilômetros da fronteira com a Espanha. Possui 8,5 quilômetros de extensão, 843 arcos com mais de 5 arcadas e torres, que se eleva a 31 metros de altura e é considerado o maior aqueduto da Península Ibérica. Foi tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial desde 2012. Os godos e os celtas terão sido os primeiros povoadores dessa autêntica cidade-fortaleza, que se estende além das suas muralhas em forma de estrela. Em 714, os árabes conquistaram-na e deram-lhe o nome de Al-Bash. No reinado de D. Afonso Henriques, mais precisamente em 1166, Elvas foi conquistada aos mouros pela primeira vez. Posteriormente, foi reconquistada pelos muçulmanos e de novo pela cristandade por D. Sancho II em 1229. Sempre foi uma autêntica cidade-fortaleza. A pedida agora é uma saída até a região da Extremadura, na Espanha, em especial uma visita à cidade de Mérida, antiga Emérita Augusta, fundada em 25 a.C. pelo imperador Otávio Augusto de Roma. É uma cidade romana que apresenta muitos monumentos em notável estado de conservação. Realmente vale a pena conferir esse sítio arqueológico deslumbrante, aí tombado também pelo Patrimônio Mundial da Humanidade, pela Unesco. Vale a pena uma visita a essa cidade romana, e que realmente é esplendorosa. E aí, na sequência, uma visita a Cáceres, que é uma cidade espanhola lindíssima, também muito antiga, e apresenta praças muito aconchegantes, e a cidade em geral é um charme. É uma região que vale a pena ser visitada, não há dúvida alguma. Então a pedida é sair para Porto Covo, que fica na costa leitejana, que apresenta praias lindíssimas, e a cidade em si é um charme. Realmente vale a pena conferir essa visita. E aí, na sequência, indo já para o Algarve, a passada por Silves, que te apresenta aí um castelo bem charmoso e que pode ser visitado, da era medieval, né? E a cidade em si também apresenta alguns barzinhos, ela é bastante aconchegante. E aí a chegada a Portimão, que é uma das joias do Algarve, em especial na Praia da Rocha, onde se tem uma vista especial. Aí o restaurante Casa da Rocha, que apresenta também uma comida especial, e vale a pena a visita a essa cidade. A sugestão é sair de Portimão diretamente para Lagos, até a Ponta da Piedade, que apresenta uma das paisagens mais lindas desta região paradisíaca de Portugal, e extremamente cobiçada por todos os europeus e por todas as pessoas que a visitam. Na sequência, na rota,
uma visita à Fortaleza de Sagres, que fica bem na pontinha de Portugal, e também é famosa pela Escola de Navegação de Dom Diniz. A pedida é agora um passeio saindo de Portimão de barco pela região de Lagoa, onde se passa por diversas cavernas, e o ponto alto dessa visita é Benagil, né, que é uma caverna lindíssima, onde pode-se chegar aqui de barco, e muitas pessoas aproveitam até para tomar sol aí, através da abóbada dessa caverna. Vale a pena mesmo essa visita. A pedida agora é uma visita ao Palácio de Queluz, que é um palácio onde a monarquia portuguesa vivia, inclusive onde Dom Pedro passou os últimos momentos de sua vida, e apresenta jardins maravilhosos. Aqui o convento de Mafra tem sinos que é uma maravilha ver o espetáculo desses sinos. O convento de Mafra foi tombado pela Unesco, e a cidade é uma delícia, vale a pena ser visitada. E então, um passeio aí pela Ericeira, que é um balneário muito visitado e muito apreciado por portugueses e estrangeiros em geral, e inclusive é um paraíso para os surfistas. Vale a pena conferir também. Neste último dia de passeio, a sugestão é uma visita em Lisboa do Oceanário, que é considerado o segundo oceanário maior da Europa, só perdendo para o Oceanário de Valência, na Espanha. Apresenta grande variedade de fauna e flora marinha, e que vale a pena ser conferido. É um local realmente que apresenta muitas atrações bem interessantes. Fica numa região bastante charmosa, chamada Expo, e nessa região, bem ao lado do oceanário, há um teleférico, onde se pode ter uma vista privilegiada da ponte Vasco da Gama, uma das maiores pontes da Europa. Na sequência, pode-se ainda continuar uma visita a Lisboa, que o elevador que leva ao bairro do Chiado, que é bastante popular e interessante, onde há o Convento do Carmo, cuja abóbada não foi reconstruída após o terremoto de 1755. Lá são realizados alguns espetáculos, e é um marco dentro da cidade. Então, a sugestão é seguir para Cascais, que é uma região lindíssima, muito cobiçada, com uma orla marítima muito atraente. E no retorno a Lisboa, a pedida é passar do Cassino do Estoril, que apresenta, inclusive à noite, espetáculos muito interessantes. Vale a pena conferir.